Antes de César ser imperador, ele foi uma ameaça, não aos inimigos, aos aliados, aos deuses, ao próprio tempo. Roma, essa fera orgulhosa, tentava devorar quem ousasse crescer demais. E Júlio crescia a cada silêncio, a cada batalha vencida, a cada palavra dita no Senado, como quem escreve a própria eternidade em voz alta. Ele não nasceu no trono, ele nasceu no caos. Entre punhais invisíveis e promessas feitas com a boca cheia de vinho. Foi chamado de visionário, de traidor, de gênio, de ditador, de salvador, mas nunca de pequeno. Porque quem nasce com o nome César não aprende a curvar a cabeça. Aprende a levantar impérios, e essa é a história de como um homem sozinho fez Roma se ajoelhar diante dele. E de como, mesmo ajoelhada, ela ainda encontrou uma forma de tentar matá-lo. Antes de ser imperador, Júlio César foi apenas um menino com o peso de um nome sobre os ombros. Ele nasceu no seio da gens Júlia, uma das mais antigas famílias patrícias de Roma. Um nome carregado de lendas. Diziam que descendiam da própria deusa Vênus, mãe de Enéas, o herói de Troia. Mas como todo nome mitológico, havia distância entre o mito e a realidade. A família de César era nobre em sangue, mas pobre em moedas. Tinha prestígio, mas não posses. E o em Roma, honra sem poder, era como um leão sem garras, um espetáculo, mas nunca uma ameaça. Gaius Júlio César nasceu no dia 12 de julho do ano 100 a.C., em um mundo rachado entre os antigos valores republicanos e o apetite insaciável por controle e riqueza. Roma estava inchada, expandida além do que podia governar com justiça. Havia mais escravos do que cidadãos, mais guerras do que pactos, mais ambição do que lei. César viu tudo isso com olhos de aprendiz. Um menino de toga curta, observando os homens mais poderosos da cidade, trocando lealdades, como se trocassem moedas. Nada era fixo, nada era sagrado, só o jogo, e César estava aprendendo a jogá-lo. Seu pai, Gaius Júlio César, o velho, era um político de posição mediana, respeitado, mas sem brilho. Morreu quando César tinha apenas 16 anos, deixando o jovem em um momento crítico. Era a idade de escolher caminhos. E sem pai, sem herança, sem proteção, cada decisão seria uma lâmina afiada. Ao invés de recuar, César se aproximou do abismo. Seu primeiro movimento foi ousado. Recusar a ordem do ditador Sila de anular seu casamento com Cornélia, filha de Sina, inimigo político do regime. Sila viu isso como desafio. Ordenou a morte de César, mas aliados intercederam e o jovem foi poupado. A maioria dos homens teria fugido de Roma, ele não. Ele entendeu, ainda jovem, que desafiar o poder era arriscado, mas que obedecê-lo sem questionar era a verdadeira morte. Após esse episódio, César partiu para o exílio forçado e serviu como oficial no exército, lutando na Ásia Menor e ganhando reconhecimento por bravura. Foi condecorado na tomada de Mitilene e na captura do rei Nicômedes da Bitínia. Ali, longe do Senado, ele entendeu algo vital. Os exércitos ouviam o aço mais do que os decretos. Roma era uma cidade de palavras, mas o império seria feito com espadas. Quando retornou a Roma, César já não era o mesmo. O menino havia ficado na infância, o homem retornava com fome. Mas antes de buscar poder, ele buscou o palco. Ele estudou oratória com os melhores mestres da época, incluindo Apolônios Molon, em Rhodes. Aprendeu a mover multidões com palavras, a incendiar corações com discursos. Aprendeu que a voz pode ser uma catapulta e que Roma, tão teatral quanto brutal, respondia mais ao tom da fala do que ao conteúdo dela. É nesse ponto que César começou a montar sua máscara. Não para esconder o rosto, mas para criar um novo. Roma estava em transição, do ideal à ambição, da república à ilusão. E César, com pouco mais de 20 anos, já percebia algo que muitos veteranos ainda não viam. O povo não queria mais políticos, queria mitos, homens que parecessem deuses, que falassem como reis.
e oferecessem algo maior do que promessas: destino. Foi assim que ele começou a moldar sua imagem pública, não apenas como homem, mas como fenômeno. No fórum, ele era eloquente. Nos julgamentos, teatral. Nas cerimônias, impecável. Mas entre os bastidores, frio, calculista e silencioso. Foi nomeado pontífice máximo, uma posição religiosa de prestígio, graças à sua habilidade de alianças. Era jovem demais para o cargo, e exatamente por isso o conseguiu. Ele oferecia algo novo, algo perigoso. Aos olhos dos conservadores, César era inquieto demais, popular demais, ambicioso demais, mas eles ainda o subestimavam. Viam nele apenas um jovem de toga bonita e palavras afiadas. Não entendiam que, enquanto eles governavam o presente, ele já negociava com o futuro, e o futuro cobraria caro. Durante um breve período, César foi capturado por piratas no mar Egeu. E mesmo prisioneiro, agiu como imperador. Riu, negociou, escreveu. Disse aos sequestradores que, quando fosse libertado, voltaria para crucificá-los. Eles riram. Ele foi solto e voltou. E os crucificou, um por um. Não por vingança, mas por coerência. Porque o nome César não era mais apenas sangue. Era uma moeda, uma ameaça, uma promessa. Na política, começou a formar alianças estratégicas, buscou apoio popular com reformas sociais e leis a favor da plebe, mas sem nunca abandonar os interesses dos grandes. Aprendeu a falar duas línguas ao mesmo tempo, a dos pobres, pedindo pão, e a dos ricos, oferecendo poder. Foi esse equilíbrio que o tornou perigoso. Homens como Pompeu e Crasso, já veteranos e influentes, começaram a vê-lo como peça útil no tabuleiro. César via o contrário. Via neles o degrau certo para subir sem parecer que estava subindo. Juntos, formaram o primeiro triunvirato, uma aliança informal que controlaria Roma das sombras. 3 nomes, 3 ambições. Um jogo que ninguém mais conseguia jogar. Mas enquanto Pompeu queria estabilidade e Crasso queria riqueza, César queria tudo. Foi enviado para governar a Gália como procônsul. Lá, nas florestas frias e nos rios cheios de lama e sangue, ele encontrou aquilo que faltava à sua lenda: glória militar. E quando escreveu sobre suas campanhas, em terceira pessoa, como se já fosse uma figura mítica, ele não apenas narrava, ele esculpia a própria eternidade. A Gália está conquistada, dizia ele, como se os deuses estivessem apenas assistindo. Roma, então, começou a sentir. O nome César estava nas bocas, nas praças, nas moedas, nas canções. Ele já não era apenas um senador. Ele era o vento que arrastava a república para o abismo. E mesmo assim, ainda era só o começo. A infância havia ficado para trás. O menino com o nome pesado agora carregava o peso com naturalidade. E a cidade que antes tentou ignorá-lo, agora tentava controlá-lo. Mas havia um problema: Júlio César não foi feito para obedecer. Em Roma, ninguém subia sem pagar um preço. Mas César fazia parecer fácil. Enquanto outros políticos negociavam cargos, ele fabricava significado. Enquanto os senadores empilhavam promessas vazias, ele entregava espetáculo. Seu nome já não era apenas conhecido, era esperado. Onde César surgia, os olhos o seguiam, o povo aclamava, os inimigos se calavam ou planejavam pelas sombras. E ele sabia disso. Ele contava com isso. O primeiro triunvirato agora o sustentava. César tinha Crasso, o banqueiro das guerras, com o cofre aberto para suas campanhas. E tinha Pompeu, o herói militar que ainda sonhava com controle, mas já via sua sombra encurtar perto da luz crescente de César. Com esse apoio, ele garantiu o governo da Gália. E ali, longe das intrigas romanas, começou sua verdadeira ascensão. A Gália era terra indomável, fria, tribal, caótica. Muitos generais haviam tentado, muitos falharam. Mas César não foi para negociar. Foi para marcar sua lenda com ferro e fogo. Suas campanhas foram brutais.
mas também meticulosas. Ele destruía aldeias, cercava cidades inteiras, enfrentava exércitos muito maiores que o seu e vencia. Não por sorte, mas por ousadia tática e psicologia pura. César compreendia o inimigo, estudava seus rituais, seus medos, suas falas, sabia quando recuar, sabia quando fingir fraqueza e, acima de tudo, sabia escrever. Seus relatórios de guerra, os comentários sobre a Guerra da Gália, eram mais do que relatos militares, eram crônicas épicas, escritas em terceira pessoa, como se a história já soubesse quem estava vencendo, como se ele fosse instrumento do destino. César derrotou os belgas. César avançou sobre os helvécios. César perdoou os vencidos, mas deixou ruínas para os que resistiram. E Roma lia. Roma aclamava. Enquanto o Senado se enredava em disputas, o povo olhava para a fronteira e via um homem transformar barbárie em província. E esse homem se chamava César. Durante esses anos, ele acumulou poder, fama e, o mais perigoso de tudo, lealdade militar direta. Seus soldados o adoravam, não por temor, mas por respeito visceral. Ele marchava com eles, comia com eles, lutava ao lado deles, dividia o frio, a fome e a lama, e quando vencia, celebrava com todos. O soldado via em César algo raro, um líder que sangrava junto. E em Roma, isso preocupava. O Senado começava a murmurar. Pompeu, agora enraizado no poder romano, começou a temer o homem que um dia chamou de aliado. A amizade se tornava tensão. A parceria se tornava ameaça. Mas César não voltava. Ele permanecia na Gália, conquistando províncias, dobrando tribos, acumulando vitórias e tempo. Porque ele sabia, cada dia fora de Roma era um dia a mais que seu nome crescia sem oposição direta. Mas ninguém governa para sempre à distância. E em breve ele teria que voltar. E Roma teria que decidir. Recebê-lo como general ou enfrentá-lo como inimigo. O retorno de César não era apenas esperado, era temido. O Senado sabia que o homem que havia saído como procônsul voltaria como algo mais. Ninguém acumulava tantas vitórias, tantos soldados fiéis, tanto carisma, e aceitava voltar a ser apenas mais um entre nobres entediados em sandálias. Roma sentia a tensão no ar. Os comerciantes cochichavam, os poetas escreviam metáforas escondidas entre versos, e os senadores conspiravam. Pompeu, já separado de Crasso e agora viúvo da filha de César, que havia morrido em parto, se tornava o centro da resistência silenciosa. O amor político se transformava em rivalidade aberta. O Senado oferecia poder a Pompeu, e Pompeu aceitava. A mensagem era clara. Roma só precisava de um salvador, e César não era bem-vindo de volta. O Senado então cometeu um erro. Ordenou que César desmobilizasse seu exército antes de retornar à cidade. César recusou, porque aquele exército era sua voz, era sua coroa, era a muralha entre ele e a traição. E assim chegou o momento decisivo. Ele estava às margens do rio Rubicão, a fronteira sagrada da República. Nenhum general podia atravessá-lo armado. Era uma lei clara. Cruzar com tropas era declarar guerra a Roma. César olhou para o rio, depois para seus homens, depois para o futuro, e disse a frase que atravessaria séculos: Alea jacta est. A sorte está lançada. E então cruzou. A partir desse passo, nada seria como antes. Roma entrou em pânico. Muitos senadores fugiram. Pompeu, incapaz de reagir rapidamente, recuou. César entrou em Roma sem resistência, como se o próprio destino tivesse aberto os portões. Mas ele não destruiu. Ele perdoou, deu anistia, manteve cargos, não perseguiu como muitos esperavam. Mas o gesto era puro cálculo. César sabia que o povo respeita a força, mas segue a generosidade estratégica. A guerra civil, no entanto, era inevitável.
Pompeu fugiu para o Oriente e reorganizou seu exército, e César, sem hesitar, foi atrás. As batalhas que se seguiram foram ferozes: Farsalos, Tapso, Munda. César venceu em todas, não por sorte, mas porque, enquanto Pompeu tentava proteger o que tinha, César arriscava para construir o que ainda não existia. E então, finalmente, Pompeu foi derrotado, traído, assassinado no Egito. Sua cabeça enviada como presente para César. Mas César não sorriu. Ele chorou, porque ali caía o último homem que podia enfrentá-lo com dignidade. E o que restava era silêncio. Ele não tinha mais rivais, só o império e o tempo. E César decidiu que o tempo também deveria servi-lo. A lama da Gália colava nas sandálias como se quisesse impedir o avanço dos deuses. Mas Júlio César não parava. Ele marchava com seus homens por florestas densas, campos gelados e rios traiçoeiros, como se guiado por algo maior do que ambição. Cada legião que atravessava aquelas terras hostis tornava-se uma extensão de sua vontade. Os gauleses, com seus cabelos longos e olhos ferozes, eram guerreiros temidos até mesmo entre os romanos. Eram tribos orgulhosas, ferozes e divididas. César não via apenas inimigos, via uma oportunidade. Sabia que, para conquistar a Gália, precisava primeiro conquistar as brechas entre seus próprios clãs. E foi exatamente isso que fez. Ele não iniciou a guerra como conquistador, mas como protetor. Defendeu os aliados romanos em confrontos locais. Enviou emissários, fez acordos com uma mão e preparava ataques com a outra. Era política e guerra em sincronia. E em pouco tempo, a Gália inteira ardeu em conflito. Os primeiros combates foram brutais: chuva, frio, emboscadas. Os legionários, mal acostumados aos pântanos e florestas escuras do norte, sofriam. Mas César os liderava de perto. Estava na linha de frente, espada desembainhada, voz firme mesmo nas tempestades. Quando os soldados hesitavam, era ele quem marchava primeiro. E onde ele passava, os outros o seguiam. Vocês não estão lutando por Roma, dizia. Estão lutando por glória eterna. E eles acreditavam. César sabia que batalhas vencidas eram também histórias contadas. Cada escaramuça era registrada com detalhes em seus próprios relatos. Os comentários sobre a Guerra da Gália. Mas aquelas páginas eram mais que crônicas. Eram espelhos cuidadosamente polidos de sua própria imagem. Ele não apenas vencia a guerra, ele escrevia a vitória. Na região dos Helvécios, César enfrentou uma marcha de centenas de milhares de bárbaros. Podia tê-los deixado passar, mas escolheu enfrentá-los. Encarou o inimigo com inteligência tática. Bloqueou rotas, cortou suprimentos, forçou combates em campos abertos onde as formações romanas tinham vantagem. E venceu, com disciplina, com sangue, com estratégia pura. As vitórias vieram em sequência. A cada batalha, César ganhava algo mais precioso que ouro: lealdade. Seus homens o admiravam como um deus entre mortais. Sofriam fome com ele, cavavam trincheiras com ele, enterravam companheiros lado a lado. E a cada vitória, o nome de César crescia. Não só nas províncias, mas em Roma. O Senado começou a temer. Havia algo de divino e perigoso naquele general. Enquanto outros cônsules disputavam votos com promessas vazias, César escrevia conquistas com espada e tinta. Seu exército tornava-se uma república particular, com leis próprias, obediência a César, recompensa em terra e glória. Para os soldados isso bastava, mas nem tudo era avanço. A resistência se intensificava. Vercingetorix, jovem líder arverno, uniu tribos rivais contra o invasor romano. Pela primeira vez, César enfrentava um inimigo à altura. Não apenas um guerreiro forte, mas um estrategista, um símbolo para os gauleses. Ele incendiava vilas para impedir que os romanos encontrassem abrigo. Cortava suprimentos, convocava todos à resistência total. César sentia o cerco se fechar.
Teve de recuar, reorganizar, mas jamais desistiu. Foi na cidade fortificada de Alésia que tudo se decidiu. Os gauleses se refugiaram nos altos muros da cidade, cercados por milhares de soldados. César fez algo impensável. Em vez de atacar, construiu duas muralhas. Uma voltada para dentro, outra para fora. A cidade não poderia fugir, e os reforços que viriam não poderiam entrar. Durante semanas, a fome corroeu os que estavam dentro. A tensão rasgava o céu como trovão. Quando os exércitos gauleses finalmente chegaram, César estava pronto. Defendeu a linha externa com fúria e frieza. Suportou ataques de todos os lados, gritos, flechas, desespero, mas a linha não rompeu e Alésia caiu. Vercingetorix, derrotado, entregou sua espada a César. A imagem, registrada em pedra, ecoada por séculos, marcava não só o fim da resistência gaulesa, mas o nascimento de um império pessoal. Ali, nas ruínas fumegantes, Júlio César não era mais apenas general. Era algo além, algo que Roma temia e não podia mais conter. A queda de Alésia não foi apenas uma vitória, foi a assinatura invisível de Júlio César na alma da Gália. A partir daquele momento, as tribos dobraram os joelhos, umas por medo, outras por cansaço e poucas por respeito. Roma estendia sua sombra até o Atlântico, mas o verdadeiro império, naquele momento, não estava sob a toga do Senado, estava sob o manto vermelho de um homem só. Júlio César retornou aos acampamentos como um herói, mas já era algo mais. Seus soldados o chamavam de Imperator. Os relatos sobre ele se espalhavam como fogo em papiro. Invencível, divinamente protegido, escolhido pelos deuses. E César alimentava essas crenças com gestos precisos, discursos contidos e um olhar que parecia sempre enxergar além. Mas a Roma que ele havia deixado para conquistar a Gália já não era mais a mesma. O Senado, enfraquecido e dividido, observava com receio o crescimento daquele homem que agora era mais popular que qualquer político vivo. Muitos senadores, sobretudo Catão, Cássio e Pompeu, viam em César um perigo à República. Um general que comandava legiões leais, que falava diretamente ao povo, que se tornara maior que os cargos públicos que ocupava. Os mensageiros iam e vinham entre Roma e os acampamentos da Gália. O Senado exigia que César devolvesse seu comando militar e retornasse como cidadão comum. Mas ele sabia, se o fizesse, seria processado, silenciado, talvez assassinado. Seus inimigos não queriam justiça, queriam vingança disfarçada de lei. César, então, jogou a carta que Roma não esperava. Se não posso retornar com honra, retornarei com espada. O Rubicão era um rio pequeno, quase insignificante na geografia. Mas para a República era uma fronteira sagrada. Nenhum general poderia cruzá-lo com suas tropas sem declarar guerra a Roma. E em uma noite fria, César parou diante daquele curso d'água, montado, cercado por seus homens mais próximos. Ninguém falava. Ele desceu do cavalo. A água corria escura e lenta. Então, pronunciou as palavras que mudariam a história. Alea iacta est. A sorte está lançada, e cruzou. Com aquele passo, o general tornou-se inimigo da República. Mas também, no coração do povo, passou a ser a esperança de uma Roma nova, mais justa, mais forte, mais direta. Milhares se uniram a ele. Cidades abriram os portões. Os soldados de Pompeu hesitaram. Alguns desertaram. Outros fingiram não ver. Pompeu, até então o homem mais poderoso da cidade, recuou. Não por covardia, mas por cálculo. Sabia que César lutava com mais que armas. Lutava com o imaginário, com o carisma, com a inevitabilidade de seu nome. Partiu para o leste, buscando reforços. Roma, abandonada por seus próprios líderes, foi tomada sem batalha. César não entrou como tirano, entrou como salvador. Ordenou que nenhum inimigo fosse punido sem julgamento. Perdoou antigos adversários, reabriu o Senado.
Falou diretamente ao povo, oferecendo pão e promessas. Sabia que a guerra ainda viria e que Roma, para ele, era apenas o centro de algo muito maior. Em meio ao caos, ele mostrou contenção, mas os olhos estavam fixos no futuro. O Oriente esperava. Pompeu o esperava. E César, agora senhor de Roma, sabia que o jogo ainda não havia terminado. Enquanto os deuses antigos observavam das colinas do Capitólio, um novo poder se erguia. Nascido na lama da Gália, forjado no silêncio dos campos de batalha e consagrado com a travessia de um rio que não se devia atravessar. O Mediterrâneo cintilava sob o sol como uma lâmina estendida entre continentes. Era por ele que navegavam reis, generais, mercadores e agora também o homem mais temido de Roma. Júlio César partira em perseguição. Não estava satisfeito com a vitória política. Ele queria completude, e para isso precisava derrotar Pompeu, o último rival digno do seu nome. Pompeu não era qualquer um. Fora seu aliado no passado, sogro por conveniência, rival por destino. Agora, refugiado no Egito, buscava apoio entre palácios e sultões. Mas os ventos haviam mudado. Mesmo longe, César era presença constante. Seu avanço não era apenas militar, era psicológico. Onde chegava, as cidades se rendiam antes do cerco. Os soldados, antes inimigos, se convertiam em aliados. Quando César desembarcou em Alexandria, esperava encontrar um adversário, mas encontrou silêncio. Pompeu estava morto, assassinado na praia por ordem de cortesãos egípcios que acreditavam agradar ao novo senhor do mundo. Apresentaram-lhe a cabeça como presente, mas César, ao vê-la, não sorriu. Encarou os restos do rival com olhos que ninguém soube ler. Chorou em silêncio e ordenou que fosse sepultado com honras. Ele foi meu inimigo, disse, mas também um grande homem de Roma. Aqueles que assistiram à cena compreenderam algo raro. Até a morte, para César, era estratégica. Com Pompeu eliminado, o mundo parecia aos seus pés. Mas o Egito era um labirinto de poder, e nele, César encontrou uma figura tão hipnotizante quanto perigosa. Cleópatra. A rainha deposta lutava para retomar o trono contra seu irmão, Ptolomeu XIII. César, envolvido por seu carisma, inteligência e visão, decidiu apoiar sua causa. A relação entre os dois ultrapassou o campo da política. Unidos por interesses, desejos e ambições, tornaram-se aliados e amantes. Foi dentro do palácio de Alexandria que a aura de César começou a se transformar. Já não era apenas um general, era um rei entre reis. Andava entre colunas douradas, discutia com filósofos, dormia em lençóis de linho egípcio. As legiões guardavam não só um comandante, mas uma figura que começava a parecer divina. Ainda assim, a guerra não havia terminado. Rebeliões se espalhavam como brasas pela Ásia Menor, pela África, pela Espanha. César viajava com a rapidez de um trovão. Em Zela, derrotou Farnaces II com tal velocidade que a mensagem enviada a Roma tornou-se imortal. Veni, vidi, vici, vim, vi, venci. Era mais do que uma frase, era um aviso. César não apenas vencia, ele definia a vitória. De volta a Roma, finalmente assumiu poderes sem precedentes. Foi nomeado ditador vitalício, um título que matava a república com um toque de formalidade. Os templos começaram a erguer estátuas em sua honra. Os senadores curvavam-se mais do que deviam. O povo o ovacionava como um novo Rômulo, e ele permitia. César reformava leis, ampliava cidadanias, reorganizava o calendário, que passou a carregar seu nome: Júlio, Július. Cada decreto moldava Roma à sua imagem. A cidade deixava de ser um mosaico de vozes e se tornava um espelho de uma só ambição. Mas nas sombras do Senado, algo inquietava. Homens que haviam lutado por Roma, que acreditavam na liberdade, começavam a temer o que viam. A república não morria em batalha,
morria aos poucos, sufocada por aplausos e coroas de louros. E entre os que murmuravam, surgiam nomes que o futuro não esqueceria: Brutus, Cássio, Décimos. Mas César, no auge de seu poder, não via inimigos. Via apenas história sendo escrita com sua assinatura. Roma nunca fora tão próspera. As moedas cunhadas traziam o rosto de César. As leis falavam em seu nome. Os jogos, as celebrações, os monumentos, tudo girava em torno de sua figura. Ele não precisava mais conquistar terras. Conquistava o tempo. Organizou o calendário, controlou os tribunais, reformou a dívida pública. Onde antes havia desordem, agora havia ordem. E onde havia tradição, ele criava o novo. O povo o adorava. No fórum, multidões se amontoavam para vê-lo passar. Chamavam-no de pai da pátria, de salvador, de mestre da guerra. Alguns já o chamavam de Deus, não como metáfora, mas como divindade viva. E César, ao invés de recusar, sorria, com leveza, como quem sabia que a história o esperava. Os senadores, porém, começavam a se sentir espectadores de um império que já não era seu. Em reuniões privadas, sussurravam que a república estava morrendo sufocada sob o peso de uma única voz. César já não governava como o primeiro entre iguais. Governava como o único. Ele entrava no Senado cercado por guardas. Tinha o poder de vetar decisões, de aprovar reformas sozinho. Já não pedia, determinava. Então vieram os sinais. Durante uma cerimônia, Marco Antônio tentou colocar uma coroa sobre sua cabeça. César recusou, 2 vezes, com teatralidade, mas o gesto acendeu os alarmes. Coroa? Rei? Mesmo negando, a imagem ficou. E no coração dos antigos defensores da República, a ideia de um tirano se tornava cada vez mais concreta. Ele já não é cidadão, murmurou um senador. É estátua de si mesmo. O Senado tentava manter as aparências, ainda votava, ainda discutia, mas todos sabiam que o centro do mundo era um só homem. E César, cercado por adulações e promessas, começou a confiar demais em sua própria invulnerabilidade. Brutus, afilhado e amigo, hesitava. Sabia da gratidão, sabia da dívida, mas também sentia o peso da república escorregar por entre os dedos. Cássio, mais impaciente, via em César um tirano já coroado. Eles não queriam apenas impedir um rei, queriam salvar a alma de Roma. Começaram os encontros secretos, em salões escuros, em pátios vazios, no subsolo dos templos antigos. A conspiração crescia como um sussurro que atravessava os corredores do poder. Homens que antes se curvavam, agora afiavam punhais. Enquanto isso, César sonhava com novos feitos. Planejava partir para o Oriente, queria conquistar a Pártia, onde Crasso havia tombado. Sonhava com glória, além das fronteiras romanas. Queria levar o nome de Roma até o fim do mundo e ser lembrado como o maior de todos. Mas Roma ardia de silêncio atrás dele. Naquele momento, ele havia alcançado tudo. Vitórias, reformas, poder absoluto. Mas algo escapava, algo invisível, uma rachadura que crescia em silêncio, nas costas de quem acreditava ser eterno. E mesmo os deuses, ao que parecia, haviam parado para observar o que viria. Porque não há poder tão absoluto que não gere medo, nem glória tão grande que não desperte a lâmina dos que se sentem apagados. César, sem saber, caminhava em direção ao único território que nunca conquistou. O coração dos homens que o chamavam de amigo. O ar em Roma havia mudado. Não era visível nem nomeado, mas sentia-se. Uma inquietação sutil tomava os becos, os corredores do Senado, até mesmo os salões silenciosos onde César despachava. Era como se a cidade soubesse, antes mesmo dele, que algo se aproximava, algo inevitável. Júlio César, senhor de tudo, parecia não notar, ou talvez soubesse, e apenas não acreditasse que pudesse ser tocado. Afinal, quem ousaria?
Ele havia cruzado o Rubicão, derrotado Pompeu, perdoado inimigos, criado leis, reformado calendários, reescrito a república com sua presença. Era intocável. Mas os homens que o cercavam não pensavam da mesma forma. Cássio, inquieto, via no silêncio de César a arrogância dos déspotas. Brutus, dividido, era o espelho rachado da república, devoto do ideal, mas ligado ao ditador por afeto e gratidão. Outros conspiradores, Décimos, Casca, Trebônios, reuniam-se em segredo, não por glória, mas por medo. O medo de que a república, uma vez destruída, jamais pudesse renascer. Roma era uma cidade de fachadas, e por trás das colunas do Senado tramava-se a queda de um deus. Brutus hesitava. Caminhava de noite, sozinho, perguntando-se onde terminava o amigo e começava o tirano. Sabia que César confiava nele, que o tratava como filho, mas sabia também que a história não perdoava os que se calavam diante da tirania. Se ele aceita uma coroa amanhã, dizia Cássio, amanhã mesmo ele nos chamará de súditos. Brutus não respondia, mas suas mãos já suavam como as de um homem que havia decidido. Enquanto isso, César sonhava com a Pártia. Era sua próxima campanha, a última que desejava. Desejava conquistar o território onde Crasso havia fracassado e marchar até o fim do mundo conhecido. Era o passo final antes da eternidade. Ele já se via entre os imortais. Já falava como se seus feitos fossem marcos inquebrantáveis da história. Prefiro ser o primeiro em um vilarejo, dizia, do que o segundo em Roma. E no fundo, ele sabia. Não havia mais segundo em Roma. Apenas ele. E os que fingiam não perceber. Na manhã de 15 de março, o céu estava limpo. César acordou inquieto. Calpurnia, sua esposa, tivera um sonho, um presságio. Um choro entre estátuas, um punhal entre palavras. Suplicou para que ele não saísse de casa naquele dia. E por um momento ele hesitou. Quase permaneceu. Mas Décimos, um dos conspiradores, chegou com voz calma e máscara firme. O Senado o aguarda, César. Hoje votarão honras que só você merece. César sorriu, vestiu-se. Tomou o caminho do Senado. Os deuses, dizem, ficaram em silêncio. O Senado reunia-se no Teatro de Pompeu, já que a cúria tradicional estava em reformas. Um lugar irônico. Foi ali, no teatro erguido por seu antigo rival, que César encontrou seu fim. Ele entrou sob aplausos contidos. Alguns se curvavam, outros apenas observavam. Os olhos, frios como punhais escondidos, o seguiam. Ele caminhava entre colunas com a segurança de quem se julgava imortal. A toga branca, levemente bordada de púrpura, o rosto sereno, a cabeça descoberta, sem coroa. César caminhava como quem já escrevia a própria estátua. Os conspiradores estavam prontos. Havia um plano, simples e brutal. Eles o cercariam sob pretexto de pedir favores. Um a um se aproximariam. E então, num instante, desfeririam os golpes. Seriam rápidos, irreversíveis. Cássio fez o primeiro sinal. Brutus desviou o olhar. Casca se aproximou com mãos trêmulas. César, leia este apelo, disse entregando um papel. César tomou-o sem pressa. E naquele instante, Casca atacou. A lâmina rasgou-lhe o ombro. Um corte apenas, mas o suficiente. César se virou, surpreso, sem entender. Mais um punhal veio, e outro, e outro. Os golpes se multiplicavam como ecos. Ele tentou reagir, tentou falar, mas as palavras se perderam no sangue. Caiu de joelhos, olhou em volta, e então viu Brutus. Não houve grito, não houve súplica, apenas um sussurro, carregado de dor maior que todas as feridas. Até tu, Brutus. O último punhal foi o mais profundo, não pelo corte, mas pela origem. Júlio César tombou aos pés da estátua de Pompeu, banhado em sangue, envolto em silêncio. Os senadores, por instantes, ficaram imóveis. Havia algo de terrível naquela cena. Não era a morte de um homem, era o fim de um mundo.
Lentamente saíram do recinto, ainda com os punhais nas mãos. Roma mergulhou em choque. Alguns celebraram, outros choraram. Muitos simplesmente não sabiam como reagir. Um tirano havia sido morto, mas também o homem que trouxera paz, alimento, glória. O vácuo deixado por César era maior do que os conspiradores podiam imaginar. Marco Antônio, aliado leal, soube da morte e correu ao Senado. Encontrou o corpo ainda estendido, já envolto por mantos. Não falou, não chorou. Apenas fitou o vazio. E ali nasceu outra chama. Uma que incendiaria o futuro. Dias depois, no funeral, Marco Antônio discursou diante do povo. Mostrou a túnica rasgada. Nomeou os traidores. E transformou a morte de César em faísca de guerra. Vocês o mataram, gritou, mas mataram também a esperança. A multidão explodiu. O luto virou revolta. O corpo de César foi queimado às pressas, improvisadamente no fórum. Cinzas ao vento, gritos às estátuas. E nos olhos do povo, a lembrança do homem que foi mais do que um general, mais do que um cônsul. Um símbolo. A República não voltaria. O que os conspiradores tentaram salvar, morreria com eles. E César, mesmo morto, continuaria marchando. O corpo ainda esfriava quando Roma começou a incendiar-se em fúria. A morte de Júlio César, que deveria ter restaurado a República, abriu uma ferida impossível de fechar. Os conspiradores, convencidos de que seriam celebrados como libertadores, viram-se isolados em palácios vazios, cercados por um povo em luto e uma cidade em ebulição. Marco Antônio soube usar o momento com maestria. No funeral, elevou a túnica ensanguentada diante da multidão, mostrou as perfurações, nomeou os punhais. Cada ferida, um traidor, cada traidor, um rosto conhecido. A multidão, inflamada, transformou o luto em ira. Corpos foram atacados nas ruas, casas de senadores incendiadas, as estátuas de César adornadas com flores. O povo não via um ditador morto, via um herói traído. Os conspiradores fugiram. Brutus e Cássio partiram para o Oriente, onde reuniriam forças. Mas já era tarde. César havia se tornado maior morto do que fora vivo. Não era mais apenas nome, era símbolo. Marco Antônio, inteligente e feroz, tentou assumir o controle político, mas havia outro jogador no tabuleiro. Otávio, jovem, magro, silencioso. Ninguém o via como ameaça. Era apenas o sobrinho neto de César, herdeiro por testamento. Tinha apenas 19 anos quando chegou a Roma, mas trazia nos olhos a determinação dos que sabem esperar. E uma vantagem que ninguém podia ignorar: o nome. Chamava-se agora Caio Júlio César Otaviano, e com esse nome marchou. No início, Marco Antônio o desprezou. Tentou controlá-lo, subestimou sua juventude. Mas Otávio era paciente. Conquistava aliados com promessas, senadores com garantias, soldados com moedas. A cada passo, tornava-se mais forte. Até que ficou claro: a guerra estava apenas começando. Roma, mais uma vez, seria palco de sangue. A aliança entre Marco Antônio e Otávio foi selada por necessidade, não por confiança. Junto com Lépido, formaram o segundo triunvirato. E com ele, iniciou-se a caçada. Os assassinos de César foram declarados inimigos do Estado. Listas de proscrições circularam. Velhos aliados de Brutus foram mortos. As ruas se tornaram tribunais sem juízes. Otávio. No Oriente, Brutus e Cássio reuniram tropas. Sabiam que o tempo corria contra eles. E sabiam também que por trás do exército romano que avançava, não marchavam 3 homens, marchava o nome de César. O nome que o povo não esqueceu. O nome que agora guiava lanças, espadas e juramentos. As legiões se encontraram nos campos de Filipos. Ali, os ideais da República enfrentaram o peso da nova ordem. 2 exércitos se encaravam em silêncio, separados por vastas planícies e pelo peso do passado. De um lado, Brutus e Cássio.
últimos defensores da República, homens que haviam trocado a glória pelo dever. Do outro, Marco Antônio e Otávio, herdeiros da revolução que Júlio César iniciara, cavalgando com o nome dele como estandarte. Não era apenas uma guerra, era um julgamento. Brutus observava o horizonte com os olhos gastos de quem já havia perdido, mesmo antes da luta começar. Sabia que o povo de Roma os havia abandonado. Sabia que a palavra liberdade já não empolgava como antes. César, mesmo morto, ainda marchava com suas legiões. O combate foi brutal. Espadas romanas contra espadas romanas, irmãos contra irmãos. O chão logo se tingiu de sangue e a poeira da batalha escondia o sol. Cássio, vendo suas linhas cederem, acreditou na derrota e tirou a própria vida. Um engano. Sua ala ainda resistia. Mas o desespero foi mais rápido que a razão. Brutus, ao saber da morte do amigo, calou-se. No dia seguinte, liderou seu exército com a força de um homem que não esperava vencer, mas que se recusava a fugir. Lutou com coragem, com honra, com a convicção de quem acreditava que a República, mesmo morrendo, merecia ser defendida até o último suspiro. Quando a derrota se confirmou, Brutus retirou-se em silêncio. Sentou-se sob uma árvore e encarou o céu. Melhor morrer do que viver como escravo de um nome, murmurou, e com a ajuda de um servo, caiu sobre sua espada. A República tombou com ele. Marco Antônio, ao encontrar seu corpo, não zombou. Ordenou que fosse sepultado com respeito e murmurou aos generais: entre todos os que mataram César, este foi o único que o fez por Roma. Mas a paz não duraria. Otávio e Marco Antônio logo se enfrentariam. A aliança, como tudo em Roma, era frágil. Otávio, paciente como sempre, esperou. Deixou que Marco Antônio se perdesse no Oriente ao lado de Cleópatra, agora rainha consorte, amante e aliada. O confronto final viria em Áxio, sobre o mar. Mas isso já era outra história, porque ali, nas planícies de Filipos, uma era havia se encerrado. A Roma de senadores, de fóruns abertos e debates acalorados fora substituída por outra, moldada em mármore, ferro e silêncio. A República sangrara até o fim, e no lugar dela erguia-se o embrião de um império. Júlio César, mesmo ausente, ainda era o centro de tudo. Seu nome decidia alianças. Seu legado dividia homens. Sua sombra, maior que todos os que o sucederam, ainda pairava sobre Roma. Roma estava viva, mas respirava diferente. O corpo de Júlio César havia sido consumido pelas chamas no fórum, suas cinzas dispersas com pressa, seus traidores eliminados. Mas em vez de apagar sua presença, a morte o tornara imortal. César não era mais um homem, era uma ideia, e ideias não morrem. O Senado ainda se reunia. Havia leis, debates, discursos, mas tudo parecia pálido, como se os homens falassem apenas para preencher o silêncio deixado por uma voz que já não ecoava entre colunas. Júlio César não estava mais presente, mas tudo ainda girava ao seu redor. Otávio sabia disso. Sabia que o verdadeiro poder não estava apenas nas legiões ou nos títulos, mas na memória coletiva. E ninguém ocupava mais espaço na mente dos romanos do que César. O povo erguia estátuas, acendia velas, contava histórias. Crianças brincavam com pequenas coroas. Velhos se lembravam de quando Roma era mais do que promessas. Marco Antônio, agora no Egito, tentava construir uma nova dinastia com Cleópatra, mas a distância o enfraquecia. O povo romano desconfiava da rainha estrangeira. Diziam que ele havia trocado Roma por Alexandria, a República por perfumes orientais. Otávio usou isso. Falava pouco, mas com precisão. Mostrava-se em público com simplicidade. Jurava lealdade à República, mesmo enquanto a transformava. E aos poucos apagava as figuras que competiam com ele, não com sangue, mas com esquecimento. E no centro de tudo, César.
Otávio mandou reconstruir os templos, reformar ruas, reordenar moedas, mas, sobretudo, mandou erigir um altar, o Templo do Divino Júlio. Pela primeira vez, um romano havia sido declarado Deus oficialmente. Não apenas um herói, mas uma divindade pública. Uma estrela cadente, vista após sua morte, foi o sinal. Um presságio. Um mito entregue ao povo como verdade. Assim nasceu o culto a César. Homens deixavam oferendas. Mulheres tocavam suas estátuas como se pedissem bênçãos. Sacerdotes pronunciavam seu nome em rituais, e Otávio, com humildade calculada, apresentava-se não como sucessor, mas como filho do Deus. Divi Filius, o filho do divino. Não havia necessidade de coroas, o título bastava. Otávio dominava o tempo com paciência, sabia que não precisava correr. As ruínas políticas deixadas pela guerra não precisavam ser varridas, apenas substituídas. E a república esvaziada de alma já não era defendida nem por memória. Ele não impôs um império, ele deixou que Roma o pedisse. Com o tempo, os títulos se acumularam. Príncipe do Senado, primeiro dos cidadãos, pai da pátria, mas foi com um nome que ele selou a eternidade, Augusto. Assim, Otávio tornou-se o primeiro imperador de Roma, sem nunca dizer-se rei, sem jamais usar a coroa que seu pai adotivo recusara. E Júlio César, mesmo morto, tornava-se o pilar do novo regime. Porque tudo o que Augusto era, vinha de César. Cada decisão política vinha com sua sombra, cada moeda cunhada com sua bênção. O nome César já não era apenas um nome, era um título. E a partir dali, todos os imperadores seriam chamados Césares, mesmo que não tivessem seu sangue. O homem tornara-se palavra. O Filho do Deus governava Roma, mas o Deus ainda a inspirava. E o povo aceitava, porque lembrava das vitórias na Gália, do Rubicão cruzado, da clemência com os inimigos, da morte silenciosa aos pés de Pompeu. Tudo isso se tornava lenda viva, recontada em teatros, entalhada em mármore, ensinada a crianças. César, o nome, já não pertencia à história, pertencia ao destino de Roma. Enquanto Augusto consolidava sua paz, conhecida como Pax Romana, o mundo seguia. Novas estradas eram abertas, novas terras eram anexadas, mas o rosto de César seguia nas moedas, nas bandeiras, nos juramentos, e mesmo os que o temiam, ainda o citavam com respeito. O vazio deixado por sua ausência nunca foi preenchido, apenas institucionalizado. Roma, que já fora uma república de homens, tornava-se agora um império de símbolos. E o maior deles era Júlio César. Júlio César morreu há mais de 2000 anos, mas seu nome jamais silenciou. Ele viveu nas páginas dos livros, nas praças das cidades, nos lábios dos reis, nos discursos dos generais, nos sonhos dos tiranos e nas esperanças dos povos. Poucos homens moldaram tanto o destino da civilização. Nenhum outro com tanta permanência, apenas um punhado de sílabas. César. E ainda assim, a palavra tornou-se sinônimo de poder absoluto. Na Roma antiga, seu nome se transformou em um título, um selo de autoridade, um eco de comando. César Augusto, Tibério César, Nero César, Domiciano César. O nome não era mais pessoal, era institucional. Uma herança gravada em pedra, um brasão invisível que pairava sobre o trono. Mas não parou em Roma. Quando o Império Romano caiu no Ocidente, seu nome não caiu com ele. A palavra sobreviveu ao colapso, cruzou montanhas, mares, religiões, tornou-se idioma, tornou-se símbolo. No Oriente, os imperadores bizantinos continuaram a se chamar Kaysar. Na Germânia, o título foi herdado como Kaiser. Na Rússia, a Terceira Roma, os imperadores passaram a ser conhecidos como Tsar. Séculos e impérios passariam, mas César continuava sendo o nome que mais se aproximava dos deuses. Ele havia vencido a morte, havia vencido a ruína,
Seu nome tornou-se o próprio conceito de poder, um arquétipo, uma fundação sobre a qual reis, imperadores e ditadores construíram seus sonhos de glória. E ainda assim, o homem por trás da lenda permanece fascinante. Porque Júlio César não foi apenas um general. Foi um escritor brilhante, cujos relatos das guerras que travou ainda ecoam como crônicas vívidas de ambição e estratégia. Foi um orador capaz de dobrar multidões com palavras, um político que via os labirintos do poder como campos de batalha invisíveis. Foi um reformador de leis, de calendários, de moedas e de ideias. Um homem que via a Roma estagnada e a redesenhava com disciplina e visão. Um líder que marchava com seus soldados, sujava-se na lama da Gália, empunhava a espada com as próprias mãos. César foi amado com fervor e odiado com fúria. Foi temido, foi traído, foi ferido por aqueles que chamava de aliados, apunhalado por mãos conhecidas. Morreu sem coroa, sem trono, sem escudo, e mesmo assim sobreviveu a todos os reinos. Na arte, sua figura ressuscita em mármore e tinta. Pintores renascentistas o imortalizaram entre colunas e sombras. Escultores o colocaram de volta sobre pedestais. Cineastas modernos o transformaram em personagem, símbolo, monstro e mito. Cada geração procura em César um espelho. O herói que desafia a ordem. O tirano que acredita na própria glória, o visionário que vê além do seu tempo, o homem que sonha ser lembrado. Na literatura, Shakespeare o eternizou em tragédia. Na política, Napoleão o estudava obsessivamente. Mussolini tentou imitá-lo. Churchill o citava. Na psicologia, Freud o enxergava como o arquétipo da autoridade trágica. Na filosofia, ele é o símbolo da vontade que rompe barreiras, mesmo ao custo da própria queda. E no povo, ele segue sendo o homem que ousou atravessar o Rubicão, símbolo da coragem de não voltar atrás. Porque, no fundo, todos nós temos nossos próprios Rubicões, linhas invisíveis que dividem o antes e o depois. Limiares que, uma vez cruzados, transformam tudo. Decisões que queimam pontes, que deixam passado e retorno para trás. Júlio César vive nesse momento, no instante em que alguém escolhe o risco, no instante em que se desafia a ordem estabelecida, no instante em que se aceita que para conquistar o mundo é preciso primeiro conquistar a si mesmo. E nesse instante, ele respira conosco. O mármore pode rachar, o bronze pode enferrujar. Os impérios podem cair, as cidades podem virar cinzas, os nomes podem se apagar do tempo, mas ideias, quando bem armadas, atravessam séculos. E Júlio César foi mais do que um homem armado. Foi uma ideia eterna, um império forjado na vontade, uma sombra que se estende sobre milênios, um nome maior que a própria história. Porque enquanto houver poder, haverá alguém evocando o nome César. Enquanto houver liderança, ambição, traição, glória e ruína, ele estará ali, escondido nas entrelinhas, nos estandartes, nas decisões que mudam tudo. Se essa jornada épica te inspirou, compartilhe com outros que merecem conhecer essa história. Comente abaixo o que mais te impactou e inscreva-se para acompanhar outras narrativas que, assim como esta, transformaram o curso do mundo. A lenda de César foi contada, mas ela nunca termina, porque o mundo ainda se curva ao peso do seu nome e o Rubicão ainda está à espera de quem o ouse atravessar.